Fala turma, sejam bem-vindos ao canal Finance Tech. Meu nome é Carlos. O meu nome é Gabriel. Pô, e hoje nós vamos falar de um tema bem legal, que é a renda fixa, cara. Ah, mas renda fixa, Carlos? Eu já invisto em ações, já invisto em fundo imobiliário. E é por isso que a gente está gravando aqui, ô seu pateta. Porque você não está investindo ainda na renda fixa, cara. Você tem que ter alguma coisa na renda fixa, no mínimo a tua reserva de emergência. Cara, por incrível que pareça, muitas pessoas pulam essa parte, vão direto lá para a renda variável, né? E não tem reserva de emergência ali, não tem um dinheiro que é líquido, né? Pra gente eu já conversei com alguns investidores que a reserva de emergência deles estava em fundo imobiliário. Então olha só, não faz sentido nenhum isso, tá? Então por isso que a gente tem que ter na renda fixa na carteira. Tá, então vamos lá, fica até o final do vídeo, curta, compartilha, deixa um comentário aqui falando se você já fez isso, né? Pulou essa barreira, já foi direto aí para a renda variável. Compartilhe aí com o teu amiguinho e vamos lá, roda a vinheta, editor. Teu amiguinho foi velho. Não, você tá achando que nós tá quebrando com os caras de 13 anos, velho? Fala turma, voltamos e conforme prometido nós vamos falar sobre renda fixa, né, Gabriel? Exato. Então, vamos explicar um pouquinho o que é renda fixa, né? De forma bem simples. Renda fixa é basicamente você emprestar o seu dinheiro em troca de juros. Ah, mas aí vão dizer, isso eu já faço, já empresto dinheiro para meus amigos, cobro ali 10% ao mês deles, não. Aqui não é agiotagem não, né? Não é agiotagem, cara. Mercado regulado. Exatamente. Isso aqui é um mercado regulado. Mas aí pra gente entender como que funciona a remuneração, né? Como que são pagos os juros? Tem três formas basicamente que os juros são pagos para aquela pessoa que empresta o dinheiro. Quais são elas? Exato. Puxando o gancho aqui do Carlos já, então a gente tem basicamente três maneiras de ganhar dinheiro ali com os juros. Quais são elas? O pós-fixado, o pré-fixado e os títulos que são híbridos. Nossa, Gabriel, o que é isso? Você complicou a minha vida, em vez de já me ajudar, tá complicando. Calma, respira. A gente tem o primeiro que é o pós-fixado. O pós-fixado ele sempre vai estar atrelado a algum indexador. Exemplos de indexadores: a taxa Selic, CDI, IPCA, IGPM, tudo isso são indexadores. Basicamente o indexador ele é um índice que ele vai flutuando ao longo de algum tempo, tá? É isso que é a definição de indexador. Então, por exemplo, um exemplo na prática. Exato. O CDB que rende 100% do CDI, por exemplo. Isso seria um investimento que é um pós-fixado. E a gente tem também o modelo 2, que é o modelo pré-fixado. O modelo pré-fixado, cara, faça chuva ou faça sol, tu sabe quanto que você vai ganhar ali no final do período. Por exemplo, vamos dizer que tem um CDB que te paga 14% ao ano. Se a Selic subir para 17%, 18%, você vai ganhar os seus 14%. Agora, se a Selic começar a cair para 7%, 5% ao ano, você também vai ganhar os seus 14%. Daí a gente precisa tomar um cuidado, né, Gabriel? Saber o momento certo de escolher um pré-fixado. Exatamente. E em terceiro, mas não menos importante, o que eu mais gosto, confesso, que são os híbridos. O híbrido ele vai juntar o pré e o pós. Então, um exemplo mais comum que a gente tem no mercado são ativos que são atrelados ao IPCA. Tá? Então, o IPCA+, por exemplo. A gente tem um título do Tesouro, um CDB, enfim, qualquer coisa, que te paga IPCA mais 6% ao ano. Então, tu vai ganhar toda a variação do IPCA, ou seja, IPCA, caso você não saiba, tá aqui a definição, ele é o nosso índice de inflação. Então, você vai ganhar toda a inflação mais 6%. Então, vou te dar um exemplo na prática. Vamos pensar que em determinado ano a inflação foi de 10%. Então, o teu rendimento aproximado ali seria de 16% ao ano. Tá? Tu teria um ganho real de 6%. Bom, agora entendendo sobre a renda fixa, né, o que é a renda fixa, entendendo como ela remunera ali os brasileiros, os investidores, a gente precisa entender para onde que está indo o meu dinheiro afinal das contas, né? Quem é esse alguém que está pegando o meu recurso emprestado? Exatamente. Nós podemos emprestar o nosso dinheiro aí para ter instituições, basicamente, né, Gabriel, dentro da renda fixa. A gente está falando do governo, que é a primeira instituição. Dentro do governo, né, através do Tesouro Direto, pode ser o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido, né? A gente chama de tesouro pré, tesouro pós e tesouro inflação. Exato. E aí, a segunda modalidade que tem, a gente pode prestar o nosso dinheiro para os bancos, né? E aí a gente está falando ali de CDBs, de LCI, de LCA e outros ativos ali bancários ou de instituições financeiras como um todo, né? RDB é de uma instituição financeira. E aí, na terceira modalidade, a gente pode prestar o nosso dinheiro para empresas. E ela emite uma dívida que a gente chama de debênture, CRIs e CRAS. Exato. Basicamente. E é legal falar que quase todas as modalidades, né, tanto o CDB, a gente pode encontrar CDB que ele é atrelado à inflação, ou seja, IPCA+, a gente pode encontrar CDB que ele é pós-fixado, CDB que é pré-fixado. Cada tipo de título ele consegue ter as três modalidades de como a instituição em si vai te pagar os juros. Legal, Gabriel, a gente já sabe que a gente pode prestar nosso dinheiro para três instituições, basicamente, né? A gente está falando do governo, de instituições financeiras e também de empresas.
Tá, mas quais são os riscos atrelados a esses investimentos? Boa, ótima pergunta. O risco, ele é o mesmo tipo de risco para todas as instituições. A gente fala que é o risco de crédito, ou seja, é o risco ali da instituição em si vir a quebrar, tá? Então, o risco é o banco quebrar, o governo quebrar ou a empresa quebrar, tá? Você fazer essa aplicação e depois eles vierem a quebrar. Tá? Esse é o tipo de risco. Agora, qual que é o mais arriscado? Você acha que é mais provável o governo quebrar ou alguma empresa quebrar? É óbvio que a empresa quebrar, né, pô? Esse é o maior risco. Exatamente. Não, beleza. Explica pra gente qual que é o menor risco aí dos investimentos. Boa, vamos lá. Então, do menos arriscado para o mais arriscado, ou seja, do investimento mais seguro que a gente tem na renda fixa é emprestar o teu dinheiro pro governo, tá? A gente fala que quando você faz isso, você está investindo em títulos públicos que são livres de risco no mercado. Por quê? Se tudo der errado, o governo vai lá, imprime dinheiro e te paga, tá? Isso é o cenário de maior estresse, se tudo realmente der errado, tá? Seguindo nessa linha do menos arriscado, a gente tem os bancos, logo após o governo. Porque não é muito comum a gente ver banco ou instituição financeira vir a quebrar, tá? Mas banco quebra, Banco quebra, às vezes acontece, mas não é o comum. E além disso, a gente tem a segurança, o guarda-chuva ali do FGC, que protege a gente até R$250 mil naquela instituição. E por último, né, do mais arriscado, então a gente tem as empresas que justamente te oferecem mais risco e por isso você consegue ter mais retorno também. As aplicações são mais atraentes. Vamos dar exemplo de empresas que fazem isso, né? A Vale, a Petrobras, empresas que são listadas, empresas que não são listadas podem fazer essa emissão de dívida que a gente fala, tá? Ela vai fazer isso para crescer de tamanho. A gente aprendeu muita coisa hoje sobre renda fixa, mas me fala aí, como que a gente investe em renda fixa? Cara, na prática a gente vai gravar um vídeo ensinando vocês a investirem na prática, mas de forma teórica é muito simples, é só você entrar no site da tua corretora e ali vai ter diversas opções de renda fixa e aí entra a parte do crédito privado, que é emprestar para as empresas, a parte de título público, né, que é o tesouro direto, e a parte de investimentos bancários ali de alguma instituição financeira, tá? Através da tua plataforma você consegue fazer isso, ou no banco você já faz, então é bem tranquilo, mas a gente vai fazer um vídeo especificando isso na prática. Bom, falando então ali a respeito do que é renda fixa, os riscos, como a gente faz para investir, é muito importante entender o porquê que você tem que investir na renda fixa, tá? Qual que é a importância disso de fato na prática? Isso. Primeiro a gente precisa entender que a renda fixa é o nosso porto seguro, né? É onde que a gente realmente vai ter ali a liquidez dos nossos investimentos, lá na famosa reserva de emergência. Isso já responde a tua pergunta. Por que eu devo investir em renda fixa? Bom, é onde você vai ter a sua reserva de emergência. É o dinheiro que não vai ter aquela vol, né, que a gente chama no mercado financeiro da renda variável. É a volatilidade, tá? Exatamente. É onde você vai retirar o recurso ali quando você precisar. Então, nosso dinheiro ali, que é o nosso porto seguro, precisa estar num lugar que não tenha toda essa movimentação no mercado financeiro, que fica mais tranquilo. Exatamente, tá? Não coloque a sua reserva de emergência em ações e fundos imobiliários, pelo amor de Deus, não faça isso com o teu dinheiro. Bom, legal, nós aprendemos muita coisa agora sobre renda fixa. Agora vamos fazer um resumão, Gabriel. Faz um resumão pra gente do que a gente viu até agora. Vamos lá, bem simples. Começando ali pela renda fixa, né? O que é a renda fixa? É basicamente, como a gente tinha te falado, é trocar dinheiro por juros. E aí tem 3 maneiras de a gente receber esses juros: modelo pós-fixado, modelo pré e o modelo híbrido. A gente viu também que tem 3 instituições que mais atuam no mercado da renda fixa, que é o governo, as instituições financeiras e as empresas, tá? Vimos ali qual que é o mais arriscado, qual que é o menos arriscado, então é bem importante que você faça essa análise antes de investir, também focando em diversificar, tá? Nessas próprias classes ali de instituições. Exatamente, nós vimos também como que você faz essa aplicação através do seu banco, da sua corretora, e também por que você deve investir na renda fixa, né? Que é justamente onde você tem o seu porto seguro. A gente corta, né? Caralho, você vai lembrar. E também 2 horas depois. Vai, caralho. tá. Nós também vimos como você pode fazer para investir na renda fixa, através ali da sua corretora, do banco, enfim, é um processo bem simples. E também vimos o porquê você tem que ter a renda fixa aí na tua carteira, no teu portfólio, justamente para você ter essa reserva de emergência em liquidez, tá? Então faz sentido para você ter renda fixa, para no mínimo deixar a tua reserva de emergência. Beleza, turma? Gostou do vídeo? Dê o seu like, compartilha, manda esse vídeo aí pro seu coleguinha que vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Coleguinha é foda, né, velho?